Olá, muito boa tarde. Que além do que ambote ni hao, independente do horário que você me escuta, sinta-se cumprimentado. Meu nome é Paulo Manuel e eu estou aqui hoje para vos apresentar a versão 2.0 da nossa ferramenta de formação de preço com foco em indústria. Essa ferramenta é ideal para quem tem uma empresa que para a venda do seu produto é necessário primeiro comprar a matéria-prima, passar essa matéria-prima por um processo industrial e depois então formar o produto final que será vendido ao cliente. Se encaixa nisso empresas que trabalham, por exemplo, no processo no setor de panificação, como bolos, padaria, bolinhos, enfim, você que tem uma pequena indústria aí que trabalha com esses itens, com esses itens, não é? Ou próximo disso do que eu referi, essa ferramenta ela é muito importante para você para formar o preço. Assim também para quem trabalha com vamos assim dizer, né? Criação de calçados, chinelos, ou mesmo tem uma indústria ali de grande porte, independente de qual for especificamente a especificidade do que se produz, a ferramenta ela é muito versátil para o processo de formação de preço. Dito isso, então, vamos à apresentação da ferramenta. O que é que nós temos aqui? A gente vem por aqui na página inicial. Na página inicial, a gente vem especificamente, vai encontrar essa parte aqui onde a gente faz o cadastro dos insumos, ou seja, o cadastro daquilo que é a matéria-prima que a gente usa no nosso processo de produção. E como é que a gente faz isso? Primeiro vem aqui, no meu caso, eu aqui vou dar um exemplo da formação do preço de um bolo, literalmente falando, não é? Para tanto, eu vou precisar usar aqui o fermento de trigo, o fermento de rosca, depois o açúcar e a canela. Aqui eu já tenho os respectivos preços que eu usei para comprar aquela que é a minha matéria-prima e aqui as respectivas quantidades. Pequeno detalhe, observe que aqui as quantidades estão 1000, 1500, 1000 e aqui ele já traz aqui o preço unitário. Só que é importante perceber que essas quantidades elas estão em gramas, Então aqui eu tenho que 25 mil kwanzas equivalem a 1000 gramas, significa dizer que cada grama do fermento de trigo é de 25 kwanzas. Então é importante aqui atentar-se a essa questão das gramas, não é? E a questão aqui das quantidades para não incorrer a um erro. Isso aqui é a parte do cadastro de matéria-prima, não é? Se você quiser aumentar alguma linha, não é? Dá para perceber aqui dá para aumentar as linhas caso tu queira. Depois disso, o que é que nós temos? Agora eu venho para fazer literalmente, para que eu forme o meu produto, primeiro eu preciso cadastrar ele. Eu venho aqui, vou fazer cadastro de produto, aqui eu vou escrever o nome do produto, que vai ser pão de canela, esse é o nome do meu produto. Vou dar um Enter. Agora vou fazer a composição do produto. A composição do produto, então, é literalmente a junção dos ingredientes que eu tenho para fazer o meu produto. Isso que nós estamos a fazer aqui especificamente é o que nós chamamos de ficha técnica, não é? Na nossa versão 1.0, a gente não tinha a possibilidade de apresentar a ficha técnica conforme nós temos isso. Conforme nós temos agora, não é? A gente acabou escutando ali aqueles que foram as sugestões dos nossos clientes que já usam a nossa ferramenta e acabamos incorporando então aqui essa questão da ficha técnica. Feito isso, como é que a gente vai fazer a composição do produto? Vem aqui, composição de produtos, ok? O que eu vou buscar primeiro? Aqui o produto, canela. Pão de canela é o nome do produto. Qual é o insumo que eu vou usar? Fermento de trigo. Depois disso, eu venho aqui, vou usar fermento de rosca. Aqui eu venho, depois vou dizer aqui o açúcar. E aqui eu venho, vou dizer aqui então, vou usar aqui a canela. Aqui ao lado vou ter que selecionar novamente o mesmo produto, não é? Que é o pão de canela, que eu estou a usar aqui como referência. E está feito então, que eu tenho pão de canela. Quantas unidades eu vou usar especificamente? Suponhamos que aqui no meu fermento de trigo eu vou usar, digamos, sei lá, 12 gramas. Aqui eu uso 12 gramas, aqui eu vou usar 15 gramas, e aqui eu vou usar, sei lá, 18 gramas, e aqui eu vou usar, suponhamos, sei lá, 3 gramas. Ok, isso aqui então são as quantidades que eu tenho efetivamente para a formação, para a composição do preço do meu produto, né? Eu poderia ser aqui também, sei lá, 8, 6
E aqui poderia ser, sei lá, 4. Isso aqui depende muito daquilo que é a sua realidade, né? Estou apenas aqui dando um exemplo. E é isso. Tem aqui, então, aqui as quantidades feitas. Agora eu vou formar o preço do meu produto, uma vez que eu já tenho a minha ficha técnica organizada. Para formar o preço do produto, eu venho para aqui, precificação de produtos. Clico aqui em precificação de produtos e vou lá. O que eu faço? Primeiro, venho para aqui e descrição do produto, vou buscar efetivamente o quê? O produto que tem pão de canela, busquei o produto, ok, tranquilo, e ele já vai, ele já trouxe aqui o meu pão de canela. Trouxe aqui o meu pão de canela, está feito. Agora eu venho aqui e vou formar então, venho aqui para que eu consiga formar o preço do meu produto, né? Vou buscar o meu produto, aqui, o que eu vou fazer? Aqui na descrição do produto, primeiro eu seleciono o produto que eu quero precificar, mas aqui agora eu venho, vou buscar aqui o produto que eu quero. Está aqui, pão de canela. Quantos pães eu estou a precificar? No caso, não é? Quantos pães eu estou a precificar? No meu caso, vou usar sempre um como referência, porque eu vou usar sempre... eu estou usando um como referência, porque na hora que eu vou precificar, eu precifico um pão. Já na hora que eu vou vender ao meu cliente, eu posso multiplicar o preço de um pão por 15, não é? Aí eu vou ter o preço de 15 pães. Por isso que aqui eu vou usar um sempre como referência. Aqui eu venho, então, venho aqui em inserir. E está feito. Vem aqui, fecho essa parte, né? Fechando aqui essa parte. O que eu trouxe aqui? O que ele me trouxe aqui? Olha, já me trouxe aqui todas as quantidades, não é? Que eu preciso. Aqui eu venho especificamente as gramas, não é? O valor das quantidades, o valor total da minha matéria-prima, literalmente falando, não é? O valor total aqui da minha matéria-prima, ele já me trouxe aqui. Custo de matéria-prima. Aqui me trouxe todos os insumos que a gente cadastrou lá atrás. Essa quantidade que está aqui, efetivamente falando, ela se refere à quantidade, ela aqui faz referência, não é? À quantidade de produtos que eu estou a precificar. Até porque a quantidade de insumos, nós já fizemos isso lá atrás, na hora que nós fizemos a composição do produto. Feito aqui, eu tenho então custo de mão de obra. Esse custo de mão de obra que eu vou conseguir, ele me pede aqui, que a ferramenta me pede, é na eventualidade de eu precisar efetivamente contratar uma mão de obra extra para executar o trabalho, não é? É o que nós chamamos ali os caras que são os biscateiros, não é? Ou, sei lá, outro nome bonito seria, eventualmente, os freelancers, né? Os freelancers, ou os ajudantes, aqueles ajudantes temporários, é para que eu contrato eles apenas para aquele momento, apenas não é para ajudar na execução de um trabalho. É um indivíduo, assim, temporal. Nesse preciso momento, por exemplo, eu fui contratado por um cliente que é para entregar um determinado produto e eu não consigo produzir isso com a mão de obra que eu tenho dentro de casa. Então, nesse preciso momento, eu contrato esse freelancer. Eu contrato aqui esse freelancer, né? Vamos supor que esse meu freelancer, o valor que eu vou pagar para ele, seja de 320 kwanzas, não é? 320 kwanzas, esse é o valor. E aqui ele me pede custos adicionais, que são custos referentes ao processo de entrega do produto lá na casa do cliente. Ou seja, quanto é que eu gasto efetivamente para entregar esse produto lá na casa do cliente. Isso caso houver esse detalhe na minha empresa, não é? Porque pode dar o caso também de que o meu cliente retira efetivamente o produto dentro do meu estabelecimento. E quando isso acontece, o que eu faço? Deixo essa parte em branco. Mas aqui no nosso caso hipotético, vou considerar que a gente vai gastar, sei lá, 180 kwanzas de transporte para fazer essa jornada de vai e volta para entregar o produto na casa do cliente, e que nesse processo também eu gastei 60 kwanzas de alimentação para que eu fizesse então esse processo de vai e vem ali na hora de entregar o produto. Lembre-se, esses dados eu só vou preencher eles se eu preciso entregar o produto na casa do cliente, assim como aqui também se eu precisar contratar uma mão de obra esporádica. Caso não existir essas informações na minha empresa, eu deixo essa parte em branco. Isso aqui é extremamente importante, ok? Aqui, feito isso, então, o que é que eu faço? Depois disso, aqui,
ele me pede aqui impostos. O que eu vou pegar aqui de impostos? Vou considerar que, no meu caso, eu pago 14% de imposto do IVA. Então, venho aqui, vou considerar o imposto de 14%, poderia ser aqui o imposto que o governo me cobra, não é? Poderia ser 1% também, tudo depende muito daquilo que é a realidade do seu negócio. Depois aqui, então, eu vou ter aqui o percentual dos custos indivisíveis, efetivamente falando, lembrando que o percentual dos custos indivisíveis é uma variável que a gente insere dentro do preço do nosso produto para nos ajudar a pagar aqueles custos indivisíveis de produção na minha empresa. Pô, mas Paulo, o que seria isso? Por exemplo, lembra-te, sabe, aqueles miquemi, aqueles itens pequenininhos que você usa aí no seu processo de produção. Por exemplo, eu poderia dar um exemplo aqui, sei lá, de manteiga, de tempero, de óleo, enfim, que são coisas que fazem parte dentro do seu processo de produção, só que você não consegue, assim, contá-los a olho nu, a ponto de você conseguir mensurar quanto exatamente de dinheiro você gastou, que é para, por exemplo, quanto exatamente você gastou de dinheiro numa receita com jindungo, eventualmente, ou ainda com tempero. Então, esses custos indivisíveis, nós conseguimos pagá-los por intermédio desse percentual dos custos indivisíveis. E como é que a gente encontra isso? Suponhamos aqui que ao longo de 3 meses de trabalho, a nossa empresa ela tenha gastado com custos indivisíveis o equivalente a 2 milhões de kwanzas, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E nesse mesmo tempo, o faturamento total da empresa tenha sido, digamos aqui, sei lá, de 18 milhões de kwanzas. Ok? 18 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? São 3 meses de trabalho. Então, tenho aqui, o meu percentual de custos indivisíveis é de 11,11%. Está alto, literalmente está alto, mas é que nos diz aqui o nosso exemplo. Então, tem aqui 11,11%. É o valor que eu vou aqui trazer. Depois eu venho aqui comissões, outros gastos, se eu tivesse, outros índices, se eu tivesse, e aqui comissões, que são as comissões que eu efetivamente pago, não é? Ou devo pagar ali para o meu cliente, não é? Para o meu cliente não, para o meu vendedor. Caso eu precise pagar alguma comissão de venda para o meu vendedor ou ainda para um intermediário qualquer, suponhamos que eu pago uma comissão de 7,5% e aqui eu tenho o percentual dos custos fixos, que é uma variável que eu uso dentro do meu negócio para me ajudar a pagar os custos fixos da empresa, como água, luz, aluguel, internet, funcionários e o transporte que eu uso para fazer a manutenção da empresa. Neste caso, eu vou aqui supor, hipoteticamente, que nesse mesmo período de 3 meses, a minha empresa ela tenha gasto um total de 3 milhões e meio em termos de custos fixos, 2, 3, e o faturamento é o mesmo que eu considerei anteriormente, 18 milhões, 1, 2, 3, 1, 2, 3. São aqui 3 meses, ela aqui então me trouxe que o meu percentual de custo fixo é de 19,44. Então, tenho aqui 19,44, ou seja, 19,44% do valor do meu preço que efetivamente eu vou aqui vender, não é? Serão que é para pagar os meus custos fixos. E por fim, a margem de lucro que eu pretendo ter. Suponhamos que eu pretendo ter uma margem de lucro de 25%. Tem aqui então, vou lá no final, ele me diz aqui que eu tenho que vender esse meu pão a 4.400 kwanzas. Entende? E aí está formado o preço do meu produto. O que eu posso fazer aqui? Além dessas informações, não é? Feito isso, então aqui eu venho, vou cadastrar o meu produto. Aqui eu venho cadastro, vou confirmar o cadastro do produto. Ele já vem aqui, já vai apresentar, já vai lá daqui a pouco para outra tela. Aqui, cadastro efetuado com sucesso. Aqui, se eu ver aqui para esse lado, na parte da NIESA, eu venho aqui, vou conseguir observar todas as informações que eu trouxe, todas as informações que eu usei que é para fazer o cadastro do meu produto. Essa parte aqui da NIESA, ela serve apenas para uma questão de ilustração, né? Porque hoje a NIESA, que é o órgão do governo
que fiscaliza a formação de preços das empresas, ela exige que as empresas tenham dentro aí da sua estrutura, não é, uma ferramenta, um local por onde eles vão efetivamente inserir, por onde eles podem encontrar todas as informações referentes à formação de preços dos seus produtos. Aqui eu tenho então, aqui o preço de venda, não é, o que eu gastei com matéria-prima, comissões, em termos percentuais, em termos monetários, a mesma coisa com impostos, outros índices, né? E aqui eu tenho então, efetivamente falando, o custo total do produto. Então, tem aqui. Isso aqui seria então a parte do custo total do produto. Depois nós temos as outras partes da ferramenta, como por exemplo, eu poderia ver aqui na parte de cadastros gerais, onde ele efetivamente já vai me trazer todos os produtos que eu cadastrei, o seu respectivo preço de venda, as projeções de venda. Aqui ele vai me pedir a minha projeção de venda, para que aqui ele depois me passe a receita bruta mensal, percentual de participação, o índice de margem de contribuição, que é literalmente o indicador financeiro que me permite saber em quantos por cento em aquele meu produto contribui para que eu chegue no meu ponto de equilíbrio, não é? Ou seja, o quanto efetivamente esse meu produto é lucrativo. E aqui então a ferramenta ela me diz aqui qual é a quantidade mínima que eu preciso vender, de modo que ao final do mês, não é, a minha empresa não tenha prejuízo financeiro, tendo em conta ali todos os produtos que eu cadastrei. Enfim, este vídeo ele é meramente assim, é uma ilustração muito sucinta, não é? Acabamos chegando aqui em 16 minutos, um tempo um tanto quanto alto, mas a ideia era justamente lhe apresentar o que nós temos nessa parte inicial. Certamente nós teremos aqui outros vídeos, não é, apresentando efetivamente, não é, como que a ferramenta funciona. Enfim, por hoje é isso. Forte abraço, até a próxima oportunidade.